Olá, eu sou Caroline Gouveia e esse é mais um artigo cujo tema é Transformações Psíquicas do Antes ao Depois. Quando penso na palavra transformações, imagino uma passagem de um estado para outro. Será que em nosso psiquismo também pode acontecer transformações? Brincando um pouco com a palavra. Penso que todo mundo, um dia, já experimentou o desconforto que a angústia traz. No entanto, a minha análise percorre também aos momentos atuais. Será que com o avanço da modernidade é permitido sentir algum desconforto e escutá-lo como uma possibilidade de transformação? É importante frisar que o sofrimento não tem uma manifestação única para todos os indivíduos de uma mesma família, por exemplo, cultura ou período histórico. O que é lido como sofrimento para um não é necessariamente para outro, mesmo quando submetidos às mesmas condições ambientais adversas. Ou ainda, aquilo que é sofrimento para alguém pode ser prazer para outro e vice-versa. Resta ainda lembrar que no sofrimento é possível encontrar uma mesclagem de prazer e dor simultaneamente. Sofrer, sentir dor, ficar triste, demonstrar que está angustiado, entre outros nomes para os sentimentos. Será que na modernidade, onde há um lema explícito, a moda é ser feliz, agora e não depois, é possível sentir aquilo que é inerente ao ser humano, o sofrimento, e não se culpar por estar fora de um rótulo? Rótulo? Ditado por quem? E se as emoções nos envolver com corpo e alma? Toleraremos com paciência para se conectar introspectivamente com elas, a fim de enfrentar e entender sem buscar uma solução imediatista que anestesie o saber sobre o conhecimento? Ou será que estamos caindo numa armadilha e reforçando cada vez mais o imediatismo, o determinismo, como por exemplo a automedicalização da vida? Nem todo sofrimento é doença. Não há como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Não há como pisar em ovos sem quebrá-los. Da mesma forma, não há criação ou transformação sem corte, portanto, sem sofrimento. A angústia, segundo Jacques Lacan, é o afeto que não engana. A angústia é um sinal do direcionamento da cura do paciente, a bússola que aponta para aquilo de mais estranho na sua experiência analítica, mas também para aquilo de mais íntimo, sua extimidade, um sinal, aquilo que o sujeito evita e que define a sua verdade. É uma aflição que dói no corpo e na mente e não aparece nos exames de laboratório ou ressonância. Será que o homem sempre conviveu com esta dor? Dor e sofrimento são ou estão equivalentes? Se pensarmos no filósofo Michel Foucault, para ele o sofrimento estaria num processo de subjetivação de produção de si. Se a dor, algo físico, não passar pelo processo de subjetivação do sofrimento, de fala, de lugar, de uma história, ficará numa espécie de paralisia, de congelamento. É como uma ideia que não conseguimos digerir e algumas pessoas ficam ruminando-a nos pensamentos. O que convencionou-se chamar dor de trauma? O trauma nada mais é do que uma dor contínua e permanente, onde nos situamos numa impossibilidade de mover e agir no mundo, entregues a uma repetição indizível. Diz das vivências traumáticas, particularmente aquelas relativas aos lutos. Passamos por diversos lutos durante a vida. Toda transformação, passagem, perda, mudança, escolha envolverá um luto. Será que um cenário caótico sempre esteve instalado em nós ou varia apenas conforme os aspectos externos da sociedade? Caótico. A palavra caos, separação, desordem. Caótico, ao passo de que não posso me antecipar ao que vai acontecer. Não tenho o controle. Aliás, temos o controle do quê?
Penso que a partir do momento que entramos em contato com este caos interno, que hora e outra pode aparecer, podemos estabelecer formas de controle, como uma forma de digeri-lo, para posteriormente externalizá-lo através de uma palavra. Quando temos a impressão de que algo está descontrolado externamente, investigue se há algo dentro de você que precisa do seu controle. Falar de caos é também falar de catástrofe. É quando o sabor da morte passa a nos habitar. O caos faz com que voltemos às sensações e registros do desamparo inicial. Nesta modernidade, respondemos sobre um pedido, implícito e explícito, de aceleração. Uma busca incessante pela produção e resultado a todo custo. Consequência: ou você dá uma pausa, ou o mundo pausa você. O sofrimento é inerente ao ser humano, é um ponto comum onde todos o reconhecem. Porém, ele é experimentado de forma individual e particular em cada pessoa. Diante disso, podemos rotular como doença, entre aspas, de forma generalizada. O sofrimento se altera de pessoa para pessoa. Cada um relata uma história sobre essa experiência. Com a psicanálise, conhecemos que o sofrimento está correlacionado com frases, ideias, palavras amordaçadas, presas, carregadas de imagens e afetos que se deslocam e são substituídas por outras, não digeridas, que retornam de alguma forma expressas no corpo, no sonho, no comportamento, no discurso. Durante muito tempo, o sofrimento psíquico não era alvo de escuta, muito menos percebido. Estava apenas atrelado ao aspecto físico, orgânico. Com Freud, o aspecto subjetivo, o psiquismo ganhou um lugar de escuta. Ele escutava a história individual que cada pessoa contava sobre aquela dor. Criou e desenvolveu um método para acessar a parte inconsciente da mente, onde se instala o sofrimento psíquico, pois apenas aquilo que o paciente contava, que já sabia na parte da consciência, não alterava a intensidade da dor. Foi assim que ele entendeu que havia uma instância, o inconsciente, que ocupava um espaço bem maior do que a consciência. Surgiu a representação com a imagem de um iceberg, onde a parte pequena visível representava a consciência e a outra parte maior submersa, o inconsciente. Segundo Freud, no seu texto Mal-Estar na Civilização, o sofrer nos ameaça a partir de 3 lados: do próprio corpo, que, fadado ao fracasso, não pode sequer dispensar a dor e o medo como sinais de advertência; do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças da natureza inexoráveis, destruidoras; e, por fim, das relações com os outros seres humanos. Essa terceira, a relação com os outros seres humanos, é a mais complicada. Por volta de 1890, um neurologista americano chamado George Miller Beer descreveu uma síndrome chamada neurastenia. Mas não quero me adentrar nos aspectos dos signos correspondentes a este nome. Este médico colocou como causa destes casos de neurastenia, como efeito da vida moderna, a aceleração, a hiperprodutividade. As pessoas saindo da vida pacífica, harmônica do espaço rural, migrando para a cidade industrializada. As pessoas estavam trabalhando demais. Isso em 1990 nos Estados Unidos. Como identificamos sintoma? Ele se coloca imperativamente para o sujeito. Tem que ser feito, não consigo deixar de fazer. Ou não o deixa fazer. Ir, o inibe. Então, qual é o critério? O prejuízo e a perda da liberdade. Em toda forma de sofrer, há um fragmento de liberdade que foi perdido. Então, o sofrimento é universal. Em cada sofrimento, há uma parte a ser reinventada.
E os normais? Os bem-sucedidos, aqueles que fizeram tudo certo. Christian Duncan os nomeia de normalopatas, aqueles que estão excessivamente adaptados. O mundo está caindo, mas comigo está tudo bem, está tudo certo. Lacan dizia que a normalidade é o pior dos diagnósticos, pois ela é sem esperança, sem desejo por mudança, por transformação. O que podemos pensar é que todo sofrimento depende do seu modo de expressão. A forma como a gente fala do que sofre muda a forma que a gente sofre. A forma como alguém que tem hipotireoidismo, por exemplo, muda o hipotireoidismo como doença? Não, a doença continua lá, mas a sua relação com o sofrimento, a narrativa, a história que a pessoa constrói e se relaciona com o modo de lidar com essa doença hipotireoidismo muda. O sujeito pode continuar com uma doença física, porém a forma de lidar e se relacionar com o sofrimento relativo a ela pode ser outro. O sujeito cria uma narrativa, um discurso sobre a doença, relaciona-se com ela de forma ativa ou passiva e a projeta para o mundo. Podemos pensar que toda forma de sofrimento é uma tentativa de laço social que pede por uma reorganização. Cada vez que a gente articula o sofrimento em narrativa, ele vira outra coisa. Foi isso que Freud inaugurou, a cura pela fala. Aqueles, por exemplo, que voltaram da Primeira Guerra Mundial não conseguiam falar sobre o que passaram lá. Construir uma narrativa sobre aquele sofrimento. Foi o que a autora Catherine Malabou, filósofa, em 1959, nomeou de subjetividade pós-traumática. Subjetividades que não conseguem mais se queixar. É a paralisação. Há também aqueles que se atormentam com a sua verdade, com aquele passado, com aquela história, com aquelas pessoas que ficaram para trás. Eu aqui, bem confortável, porém terei que lidar com a minha história, com aqueles que não conseguiram o que eu consegui. Este discurso pode causar internamente na pessoa uma sensação de não merecimento por estar bem e confortável, e isso se transformar num fantasma que o atormentará. Esta sensação de não merecimento não lhe permitirá saborear o prazer do bom e do confortável. O sofrimento psíquico, portanto, é real e faz parte da história humana. É importante entender a origem de cada dor, ser capaz de construir uma narrativa sobre ela e sentir que ela foi reconhecida. Qual a saída, então? O amor. Segundo a psicanalista Melanie Klein, através da análise, chegamos aos conflitos mais profundos de onde surgem o ódio e a ansiedade. E lá encontraremos o amor. Klein, 1934. Nós precisamos ser cuidados pelo outro, mãe ou função materna. Segundo Freud, nosso aparelho psíquico tem que funcionar, um mecanismo de autoconservação, para não morrermos. Nós temos que nos organizar simbolicamente para que nossa vida biológica seja viável, com o outro e através do outro. O eu só existe em relação ao outro. Há uma experiência de alteridade que é fundamental. Para Joel Birman, uma saída é criar dispositivos com laços de pertencimento que nos dê referência. É saber usar positivamente a angústia com novos símbolos de criação, transformar essa angústia numa afirmação de viver e não numa paralisação. Nunca estamos mais desprotegidos ante o sofrimento do que quando amamos, nunca mais desamparadamente infelizes do que quando perdemos o objeto amado ou seu amor. Freud.
Amamos e odiamos ao mesmo tempo, a mesma coisa e a mesma pessoa. O amor não é harmonia, é incômodo, é despertar, é provocação, é transformação, no sentido de fazer falar. Jorge Forbes. Esse foi mais um artigo. Meu nome é Caroline Gouveia. Para ter acesso a ele, entre no site www.carolinegouveia.com. Até mais.